Início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Boa Vontade TV. Nós seguimos aqui direto do Parque das Ruínas, em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, e continuaremos a nossa conversa falando sobre um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro, 458 anos. Nosso convidado é o Antônio Edmilson, historiador da UERJ e da PUC-Rio. Nós falamos um pouco sobre diversos aspectos importantes que embalaram, digamos assim, o nascimento da cidade do Rio de Janeiro, fatos históricos mundiais, e eu gostaria de voltar um pouco exatamente nesse ponto. Porque para que nós possamos entender também o que foi o Rio de Janeiro que ele é, e toda a influência que nós recebemos, é importante que nós falemos que naquele período havia uma influência de mudanças mundiais importantíssimas. Fechamos o primeiro programa falando sobre, por exemplo, o iluminismo que vinha causando um impacto mundial muito expressivo. Eu pergunto para você, qual foi a importância desses acontecimentos mundiais para essa metrópole crescente, essa capital do império vindo para cá, a família real vindo? Qual foi a importância de todos esses acontecimentos internacionais no nascimento do Rio? Olha, eu diria que a primeira coisa importante foi acentuar uma vertente que já estava, de alguma maneira, presente nessa tradição do Rio de Janeiro, que é o cosmopolitismo. Todas as influências europeias vinculadas ao processo de constituição da cultura moderna, principalmente aquela que está vinculada diretamente ao capitalismo, né, à produção industrial, ela teve um impacto muito forte aqui. E esse impacto se deu principalmente a partir da independência, porque era preciso romper com Portugal. O rompimento já não era muito forte em termos políticos, né? Mas havia toda uma discussão em torno da língua portuguesa, né? Você vai continuar com um país com a língua portuguesa, independente de Portugal? Qual é o estilo do português do Brasil? Então essa discussão foi muito importante porque ela era um sinal de uma preocupação com a ideia de nação. Tínhamos que construir uma nação. Só que a relação da independência com aquilo que era o Estado do Brasil acaba fazendo com que seja mais importante criar um Estado, no sentido administrativo e institucional, do que uma nação. A nação é criada a partir de uma relação de cima para baixo. Quer dizer, ela não é composta por essa comunidade formada pelos povos que aqui estão. Como ela vem de cima, ela exclui vários elementos desses povos porque ela copia o modelo europeu. E nesse momento, principalmente a partir dos anos 1830, com a recepção das ideias científicas europeias, evolucionismo, positivismo, darwinismo social, etc., as questões raciais começam a se apresentar e o Brasil se colocava numa posição complicada porque era um dos poucos países que continuava com a escravidão. E a escravidão era fundamental para o processo de desenvolvimento da lavoura do café. E isso começava a criar problemas. Não há problemas políticos, problemas ideológicos, problemas sociais sérios, principalmente pelo modo pelo qual a cidade do Rio de Janeiro incorporava o elemento escravo. Porque a cidade do Rio de Janeiro teve um tipo de escravidão diferente da escravidão rural. Era um escravo de ganho. Ele era utilizado pelo proprietário dele para o proprietário ganhar dinheiro. Então, nas construções de casas, na pavimentação pública, nos diversos negócios públicos. E isso era importante. Ter um escravo era significativo para populações pobres, porque o escravo era usado para eles poderem sobreviver. E esse escravo de ganho circulava, o que significa que ele incorporava as ideias, ele incorporando essas ideias. E isso tornava essa questão mais séria, principalmente quando isso começa a mudar a partir da segunda metade do século XIX, com a eliminação do processo de recepção do tráfico, fechamento do tráfico, a lei de terras, que aí começa a haver uma mudança, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, começa a ganhar um lugar muito destacado no cenário internacional, porque aqui se decide tudo e aqui se pensa tudo. Então, esse núcleo pensador
vai começar a apresentar os principais problemas que estão envolvendo a cidade, ainda não pensados a partir de uma perspectiva social, muito pensados a partir de uma perspectiva jurídica ou policial. Tipo, ser pobre era um problema, mas não social. É porque o pobre era pobre porque não tinha vontade de trabalhar, etc. E aí a culpa era do africano, né? Que tinha problemas assim. Então, esse modo de pensar a questão social como uma questão de polícia e não como uma questão política, começava a criar esgaçamentos. E esses esgaçamentos tomam forma na medida em que as discussões sobre a nação vão se apresentando, via, por exemplo, o romantismo, né? Alencar, primeiro Gonçalves de Magalhães, depois o Alencar, e começa a falar das coisas do Brasil. E as coisas do Brasil começam a produzir uma cultura, né, que é diferenciada da cultura europeia. Por mais que ela tenha bebido nessa cultura europeia, ela está tomando um rumo diferenciado. Quer dizer, o sotaque de quem come caju é diferente do sotaque de quem come maçã, diria o José de Alencar. E o José de Alencar começa a pensar nesses tipos urbanos e a trabalhar com essa dimensão urbana que depois vai ser aproveitada pelo Machado de Assis, que vai fazer em vários momentos críticas ao darwinismo, crítica ao positivismo, né? O alienista, não é? O humanitismo que ele cria como filosofia a própria do Quincas Borba. Ele vai ser importante nesse sentido, porque ele mostra isso. E esse processo vai ganhar força a partir de 1870, porque aí começa toda uma discussão em torno da abolição e da república. E aí essa geração, que a gente chama de geração de 1870, começa a pensar a nação de forma diferente. E aí começa a pensar a nação a partir de um processo de miscigenação. E a miscigenação, para eles, implica em trazer europeus. Então essa ideia começa a circular e isso vai dar origem à ideia de república, né? E aí a república vem, né, embora se mantenha sobre os antigos, né, homens do império, né, ela tem uma relevância muito maior, porque ela dá origem, no final do século XIX, a um processo de crítica à própria dimensão europeia, o início de um processo de radicalização por conta da vinda dos operários europeus, né, o desenvolvimento do anarquismo, né, as tensões sociais que daí resultam, que a gente chama de Belle Époque. Né, e é nessa Belle Époque que você começa a construir as principais instituições que fazem parte desse cenário da nação. Na década de 30 já havia se criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era a instituição que dava cara para o Brasil, porque ela era a memória do Brasil, a casa da memória. Você constitui a Academia Brasileira de Ciências e Artes, que vem da missão artística francesa. Você começa a ter uma experiência importante com o Real Gabinete, que é de 1837, o Instituto Histórico é de 38, você cria a Sociedade Brasileira de Geografia, você vai criando uma série de instituições que mostram como os problemas brasileiros são complexos. E essas instituições vão atuar na tentativa de fazer não só o relato do problema, mas indicar as possibilidades de solução. E isso é lógico que é afetado por uma série de situações complicadas das epidemias, né? Que afetam a cidade, o crescimento populacional, o crescimento urbano, sem saneamento, sem as condições propícias para esse desenvolvimento, geram as epidemias. E as epidemias são muito fortes. E elas mudam muito também a partir do final do século XIX, com as alterações que são feitas pelo Instituto Pasteur, que começa, o Oswaldo Cruz estudou lá, então ele começa, e ao mesmo tempo o Pereira Passos está estudando lá também, nas escolas militares, de assentamentos de estradas, etc. Então você tem dois intelectuais importantes que estão lá e que estão fazendo esse cambiamento com o que está acontecendo aqui. Então, cada vez mais a gente quer ser ocidental, cada vez queremos mais civilização junto com o progresso. E é isso que vai mudar esse final do século XIX. Mas vai criar dois grupos completamente diferentes no Rio de Janeiro. Um grupo de modernos,
que são esses que estão querendo a civilização e o progresso, e um grupo diferente, que está ligado à geração de 1870, que vão dar os modernistas mais tarde, que são os caras que estão pensando não na civilização, mas na cultura, na base que sustente essa cidade. E o Brasil, porque é a capital do Brasil. Mas a tensão entre cidade e capital permanece, tá? Ela não se exclui daí. Nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite a você que está na audiência da Boa Vontade TV. Siga conosco, porque voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Nosso convidado é o Antônio Edmilson, historiador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Você mencionou uma série de desafios que nós enfrentamos como capital e também como cidade do Rio de Janeiro ao longo da história. E quais são as características que nós temos dos cariocas diante de toda essa vasta história da nossa cidade? A diferença entre cidade e capital é muito grande. A pobreza está toda na cidade, não na capital. Então, se você fizesse uma história da cidade do Rio de Janeiro mais genérica, eu diria que, por exemplo, o Largo do Paço é o momento inaugural desse processo de constituição da cidade do Rio de Janeiro, período colonial. O Campo de Santana é a dimensão da visão imperial. Porque você vê que em torno do Campo de Santana você vai ter todos os organismos públicos, a Casa da Moeda, que hoje é o Arquivo Nacional, o Corpo de Bombeiro, o Arquivo Público, tudo isso vai estar ali. O quartel do Exército do outro lado, que depois vai virar o Palácio da Guerra, a Central do Brasil, que é o ponto de referência das ferrovias, está tudo ali. Aí você pensar a República, é a Cinelândia, na verdade, Praça Floriano Peixoto, porque depois vai virar Cinelândia, Então, se você quiser fazer uma história do Rio de Janeiro facilitada para os seus alunos, pense dessa forma, porque te dá uma ideia dos pontos de referência da cidade do Rio de Janeiro. Mas esse período mesmo assim deu origem a coisas importantes, principalmente quando das epidemias, que é o Oswaldo Cruz, que é o Instituto dos Soros do Brasil, que deu origem a Fiocruz de hoje, a Casa de Oswaldo Cruz e a Fiocruz em geral. Aí que deu origem, no processo do século XX, a várias outras instituições, as universidades, que já tinha a Politécnica, depois vão se juntando, vai dar a Universidade do Brasil, a UERJ, que é uma universidade que começa como Universidade do Rio de Janeiro, quando a Universidade do Brasil deixa esse nome, e depois em 65, vai virar o UERJ mesmo, porque antes era o UEG, eu estudei na UEG, não estudei na UERJ. Eu estudei na Universidade do Estado da Guanabara, mas é esse intuito interessante de como o Rio de Janeiro manteve essas instituições mesmo com a mudança para Brasília, O Arquivo Nacional está aqui, não é? Instituições fundamentais importantes. A Petrobras está aqui, o BNDES está aqui, a Caixa Econômica 7 está aqui, então está tudo montado aqui, e o Rio de Janeiro, a partir de 1960, quando vira Estado da Guanabara, e Guanabara era tudo que o Rio de Janeiro queria ser, porque era a sua Bahia, e isso fez muito bem, o nome é muito bom, e isso deu ao Lacerda, ao Carlos Lacerda, a oportunidade de realizar um grande projeto de mudança. É lógico que ele estava pensando em ser presidente da República, e isso era a base dele para ser presidente da República. Mas ele fez um trabalho muito importante. É lógico que marcado por essa coisa da exclusão, claro, Ele tirou as favelas todas, mandou todas para a periferia, para as áreas periféricas da cidade. Para isso teve que criar uma companhia de ônibus especial para trazer as pessoas para o trabalho. Deu origem a esse processo todo, mas foi um processo muito importante, E eu sempre aviso aos telespectadores que a perimetral não é do Lacerda, é do JK, tá?
O Lacerda, quando termina o aterro, ele não tem nada a ver com a perimetral. E ele cria a possibilidade de nós termos hoje o Arquivo Geral da cidade, porque era um serviço de arquivo, e ele transformou em Arquivo Geral da cidade, e isso é um negócio importante, deu muita força a esse instrumento, né, de guardar a documentação para a gente poder estudar a cidade. Hoje é uma instituição extremamente importante, né? E aí o Rio cresceu nessa perspectiva intelectual, né? Se você pensar hoje o Rio de Janeiro é uma cidade universitária, não é? Nossa. Se andar pelo Rio de Janeiro, o que você vê mais é a universidade uma do lado da outra, né? É um fato. De todas as ordens distintas, privadas e públicas. Padrões, né? E tamanhos. Então o Rio de Janeiro vive desse soluço. Né? Eu tenho um amigo que diz que é a providência divina que mantém o Rio de Janeiro. Porque se você investir em termos de economia, e eu digo, olha, pode ser a providência divina, mas mais a alegria, a satisfação de ser carioca, a vontade de viver, sabe, que se expressa de múltiplas maneiras, a inventividade carioca. Eu, como sou do patrimônio, trabalho como membro do Conselho do Patrimônio, eu vejo coisas que são incríveis. Eu acho que é isso que nos mantém vivos e aqui. Não é apreciar isso que está aqui, e principalmente considerar que a natureza só existe porque a gente fala dela, né? Se não fôssemos nós, a natureza não existia, né? Porque ela não fala e não escreve a sua história. Então a natureza somos nós. Até eu vi hoje de manhã no carro, num programa de vocês, no rádio, essa ideia, né? De que a natureza é fundamental para a existência da raça humana. Sim. Né? Porque nós somos, não só incorporamos a natureza, como falamos dela. Parte dela também. Né? E acabamos com ela também, em vários sentidos. Mas essa é a ideia que está presente nessa cidade para o seu aniversário. Antônio Edmilson, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Boa Vontade Entrevista, uma excelente conversa, muita história para que a gente possa entender um pouco mais do Rio de Janeiro, que tem uma vertente tão múltipla. Né? Eu acho que a gente devia ter mais essas coisas, né? Nesses lugares assim legais, no lugar da Laurinda, que foi uma mulher importante, que puxou um monte de coisa junto com a Anaíde Tefé, não é? E essas coisas são esquecidas, as mulheres são esquecidas de alguma maneira, né? E a gente tem que recuperar a Laurinda. Essas ruínas falam muito, né, do que era a potência do Rio de Janeiro no sentido cultural. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder falar dessas coisas, né? Que eu gosto muito de falar, mas eu agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com Antônio Edmilson, historiador da UERJ e da PUC-Rio. A você, minha amiga, meu amigo, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na TV que faz bem a você.